Opa, galera, já estamos ao vivo. Professor Adriano aqui no canal Historiografando, nessa noite de terça-feira, onde você vai turbinar um pouquinho mais dos seus conhecimentos aqui comigo nesse encontro de hoje, tá bom? Galera, vamos deixando aquele likezão maroto, vamos compartilhando também para ver se chega mais guerreiros e mais guerreiras que possam estar nos acompanhando aqui nessa noite. Qualquer dúvida, coloca aí no bate-papo. Hoje eu tenho aí um atendente especial no bate-papo para vocês, exclusivo para vocês enquanto eu estou aqui, porque não tem condição o professor tentar focar no direcionamento aqui da aula e ao mesmo tempo tá papeando com vocês, tirando as dúvidas de vocês. Isso atrapalha demais. Hoje eu arrumei um assistente aqui que irá fazer tudo isso para vocês, tá bom? Todas as dúvidas, pode ir deixando aí que na medida do possível, se não tiverem muitas dúvidas, a gente vai tirando de cada um, sanando aí na possibilidade, tá bom? São exatamente 23 horas e 35 minutos, se o meu relógio não estiver errado aqui, acerte o seu pelo meu, que nós iremos começar a falar hoje sobre um assunto que talvez seja um dos assuntos mais escassos. Um dos assuntos mais escassos quando nós falamos do concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Assunto este que você já pode sim hoje, quando encerrar, pegar aquela parte da sua apostila e dobrar ela bem direitinho assim, dizer, opa, aqui eu já estudei com o Historiografando. Aqui não precisa mais eu estudar, eu te garanto. O encontro de hoje não será um encontrozinho de 10, 15, 20 minutos, não. Hoje nós teremos pano para manga, hoje nós teremos um aulão completo para você dessa disciplina de História, neste assunto que está lá no edital de vocês. Professor, qual é o assunto? Qual é o assunto aí da nossa aula de hoje? Vem cá para a tela comigo, eu chamo você já. É a Inquisição na Paraíba e a expulsão dos jesuítas. Professor, esses dois temas o senhor vai passar? Com certeza nessa live de hoje eu irei passar para vocês esses dois tópicos aqui, tá bom? Vamos começar falando da Inquisição, depois nós iremos falar sobre a expulsão dos jesuítas. Mas antes, vem cá. Vai deixando seu like, vai compartilhando, vai pegando lá o seu café, o seu energético, a sua água. Eu mesmo estou com o meu aqui, ó. Já estou com o meu energéticozão aqui em mãos, tá? É noite, é quase madrugada, eu não consigo demorar muito tempo, porque eu já estou bêbado de sono mesmo, mas o energéticozão aqui vai me segurar para estar aqui nessa luta com vocês, tá certo? Então prepara teu café, prepara tua água, prepara teu leite, prepara aí o que você achar melhor para que a gente possa estar aqui sem piscar mesmo os olhos, tá certo? E aí, já convidou mais gente? Já compartilhou? Vamos lá, deixando as mensagens aí no chat. Galera, tá me perguntando aí sobre o curso. A galera tá me perguntando nos comentários dos outros vídeos. Professor, o curso da PM Paraíba, aquela promoção lá não tem mais não, professor? De R$ 39,99? Gente, infelizmente não. R$ 39,99 nós não temos mais pela Hotmart, nem mais pessoalmente com o professor, tá, gente? Foi só uma promoção aí para 12 ou foram 11 pessoas que puderam ter esse acesso barateado aí. E hoje o preço está custando quanto? R$ 59,99 lá na Hotmart. O rapaz que está no chat, ele vai deixar o link para vocês. Caso vocês queiram conhecer, é só clicar. O que é que vem nesse curso? Videoaulas, gente. Quase em torno de 290 minutos, em torno de 35 a 36 páginas organizadas lá na Hotmart, material de apoio para vocês, mais de 100 questões em vídeo comentadas e bisurada e o PDF delas também. Ou seja, tá um material fino. Qualquer dúvida que você tiver, ele vai deixar aqui no comentário, vai deixar aqui no bate-papo meu zap, para que vocês possam aí estar entrando em contato pessoal comigo, mesmo sem interesse, vai lá. Tá? Então não tem mais vagas para o valor de R$ 39,99, só o preço integral mesmo. Agora, para PM Pernambuco, aí nós temos ainda 2 ou são 3 vaguinhas ainda para você que está na PM Pernambuco. Creio que não seja o objetivo dos que estão aqui. Vem pro quadro, vamos começar, vamos deixar de lero-lero. Vem cá comigo. Olha, gente, quando eu falo da Inquisição na Paraíba e a expulsão dos jesuítas, esse 02 aqui vai ser o nosso segundo tópico. Hoje nós iremos nos ater exclusivamente, nesse primeiro momento, da Inquisição na Paraíba. Opa, ficou uma cor feia, né, professor? Deixa eu ver se tem como eu tirar aqui. Não garanto tirar não, tá? Mas vamos ver se eu consigo tirar aqui, colocar o nosso amarelinho bonito. Pronto, a Inquisição na Paraíba. No segundo momento, que ainda hoje, ainda no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a expulsão dos jesuítas, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer nossa leitura básica. E da nossa leitura básica vamos tirando as informações e comentando-as com vocês. Vamos lá, gente, ó, leitura, olho no quadro aqui comigo. Sim, lembrando que, volta cá comigo, o material de apoio desta aula eu estarei deixando na descrição do vídeo.
Caso você clique lá e acuse lá um vírusão, não é nada de vírus, tá, gente? É apenas o seu antivírus dizendo que é uma fonte estranha que está para entrar dentro do seu PC, tá bom? Volta lá para a tela, vamos lá, vem cá comigo, ó. Na Paraíba, gente, a sua interferência foi marcante em meados do século XVIII. No nosso estado, segundo José Otávio, o procedimento da Inquisição foi um fator de atraso. Ó, gente, já vou fichando aqui, ó. Foi um fator de atraso para a capitania. Professor, como é que eu vou saber o que foi essa tal de Inquisição? O senhor já começou falando, já começou dizendo que ela não foi uma coisa boa, foi um fator de atraso. Explique aí melhor. Explico sim, meu guerreiro. Explico sim, minha guerreira. Ó, a Inquisição, gente, foi um momento onde a igreja, através da religião, então eu vou chamar aqui a religião católica, tá, gente? Ó, religião católica. A religião católica, através da Igreja Católica, ela foi responsável por ter esse controle social. Então, quando eu falo de Inquisição, é um órgão, certo? Aonde na figura do inquisitor, espécie de juiz da moralização, o que vai dizer que é certo ou errado. Então, o nome do cara é inquisitor. Ele é o presidente dessa instituição. O tribunal, como a gente chama no popular, tá? Nas universidades nós chamamos o Tribunal Católico da Inquisição, ou Santo Tribunal, também chamado assim. No seu edital só está a palavra Inquisição. Então, professor, quer dizer que esse tal de tribunal, essa instituição chamada de Tribunal Inquisitorial da Igreja Católica, foi esse tribunal que chegou na Paraíba através de quê? De uma organização chamada Inquisição, que veio para cá para regular o controle da sociedade paraibana. Exatamente, gente. Então, a religião católica, ela tinha essa instituição dentro dela. Um dos seus primeiros inquisitores foi Bernard Gear. Não vai cair isso na prova de vocês, tá? Só para vocês entenderem o que foi essa tal de Inquisição. Querer consertar a moral e os costumes da sociedade era uma das funções. Quer ver só um exemplo? Quero que você olhe para mim aqui, ó. Um exemplo. De repente, vocês aí que estão do outro lado fossem acusados de estar fazendo bruxarias, certo? Bruxarias. O famoso bruxa, né? E quem era o responsável por tentar acabar com isso? Era a Inquisição, era o Tribunal do Santo Ofício, assim chamados inquisitores. Eles iam te julgar, iriam te condenar, caso você fosse culpado, e você teria uma pena. Normalmente, a pena para bruxaria era ou a forca, ser enforcado, ou a fogueira. Certo? FF, forca ou fogueira. Tinha outras penas, mas aqui não vamos adentrar nas penas. Nós só queremos que você entenda esse primeiro momento, beleza? Volta cá para a tela comigo. Aqui, pessoal, ó, eu já disse para vocês que a chegada dessa Inquisição aqui na Paraíba foi um fator de atraso. Ah, professor, se ela veio para cá queimar, enforcar as pessoas, isso não pode ter sido uma coisa benéfica para a gente na Paraíba. Verdade, tá? Não foi uma coisa benéfica, não. Tomando aqui o meu Energy, tá? Vamos lá, continuando, ó. Contando com uma população total de 52 mil habitantes, a Paraíba tornou-se uma presa tentadora para o Tribunal do Santo Ofício. Professor, o Tribunal do Santo Ofício, o senhor acabou de explicar, né? Isso é o tribunal responsável pelos crimes de bons costumes ou maus costumes, tá, gente? Eu não sei o que seria bom e nem o que era mal, mas o tribunal sabia. Por isso que eu falo bom e os maus costumes também. De acordo com esse historiador paraibano, depois do Rio de Janeiro, a Paraíba foi a capitania mais perseguida no Brasil colônia, gente. Então, cuidado. A Paraíba foi a capitania mais perseguida no Brasil colônia. Quando eu digo a Paraíba, por que, professor? Eu tenho que notar isso aqui, gente, porque o Pernambuco, ele se destaca na maioria das coisas aqui no nosso Nordeste. Mas quando o assunto é Inquisição, não é à toa que o seu edital tem a Inquisição na Paraíba, porque o nosso estado da Paraíba foi o estado que mais foi perseguido na região Nordeste, perdendo no Brasil somente para o Rio de Janeiro. Conseguiram captar? Conseguiram notar as informações mais relevantes até agora? Vamos lá.
A Paraíba foi a capitania mais perseguida no Brasil colônia. O procedimento do Tribunal do Santo Ofício se tornou um dos fatores de contribuição para a pobreza. Gente, olha só, eu não falei lá em cima que ela foi um atraso para a Paraíba? Professor, e ela atrasou a Paraíba em quê? Tornou um dos fatores de contribuição para a pobreza medular da Paraíba, na medida em que sua atuação significava ainda mais transferências ou transferência de riqueza ou de riquezas para a metrópole. No caso, Portugal, sendo mais um dos instrumentos do pacto colonial. Opa, professor, tem coisa boa aí, não tem muita coisa boa. Pacto colonial, gente. Essa palavra aqui é o quê? É um significado para vocês onde a metrópole e a colônia, ou seja, a colônia Brasil, devia obrigações para a metrópole. Isso era uma espécie de pacto colonial. Quais eram essas obrigações? Uma das obrigações, gente, eram os impostos. Eu não vou citar aqui todas. Algumas que eu posso citar é a questão dos impostos, tá? Também outro ponto que eu devo aqui a salientar com vocês era prerrogativas. Vou colocar só o prezão, tá? Prerrogativas de quem? De portugueses aqui dentro do Brasil, certo? Então, quando eu digo para vocês, gente, que a Inquisição na Paraíba ela foi um fator que tornou-se o nosso estado mais pobre ainda do que já era, certo? É porque esse tribunal inquisitor, esse tribunal do Santo Ofício, quando chegou aqui, ele começou a confiscar. Eu quero olhar para vocês, olha aqui para mim. Ele começou a confiscar. Confiscar o quê? Os bens. Imagina você sendo um dono de terra aí, de muitas e muitas terras. De repente você foi acusado de sonegar impostos naquele momento. O tribunal chegava lá e dizia, isso não é certo aos olhos divinos. Tá? Então você agora vai ter um castigo. Qual é o castigo? Vamos lhe dar uma pena, vamos aplicar uma pena para vocês. E a pena aqui aplicada era o quê? Tirar alguns pedaços de terras e vender a quem quisesse comprar ou algum maquinário e levar para lá, para o país, para Portugal. E deixava assim a colônia fadada aqui ao prejuízo, no caso aqui o nosso estado da Paraíba, tá bom? Volta lá para a tela. Então você entendeu bem quando nós falamos aqui que ela contribuiu para a pobreza. Ela chegava, dizia que o cara era bruxo, o cara sem ser bruxo, não tinha como provar que não era bruxo, começava tomando os bens, a posse que o cara tinha, se o cara não quisesse morrer, tá? Então por isso que ela tornou um dos fatores de atraso e de pobreza aqui dentro do estado da Paraíba. Dentro disso faz parte, a Inquisição faz parte sim do que nós chamamos de pacto colonial. Beleza, gente? Então, primeiro slide debatido aqui com vocês, tá? Eu acredito que vocês não estão tendo aí dificuldade, né? Professor, o que é mais importante? O que está fichado. O que está fichado é uma obrigação tua. É uma obrigação tua de sair daqui com essas informações em mente, na sua caixolazinha, tá bom? Inquisição na Paraíba, eu expliquei o que foi essa Inquisição, expliquei que ela foi um fator maléfico para o nosso estado, disse que a Paraíba foi o estado mais perseguido da região Nordeste, perdendo no Brasil somente para a capital, o Rio de Janeiro. Tornou-se um dos fatores de contribuição para a pobreza medular do nosso estado. A Inquisição também fez parte daquilo que nós chamamos de pacto colonial. Beleza? Tirou as informações, vamos lá vamos avançar. Baixe o material de apoio, gente, tá? Na descrição do vídeo tem um linkzinho aí para vocês. Baixem, não se hesitem de baixar, não tem vírus, tá? Se acusar que tem vírus é porque o seu navegador aí está acusando, o seu antivírus está acusando uma fonte externa. Deixa eu apagar aqui o quadro. Anotações feitas, anotações aí preenchidas no seu material. Vamos continuar aqui, vamos avançar. Seria um fator de atraso e empobrecimento da Paraíba. O que, professor? A Inquisição. A atuação da Inquisição. Pois se transferiam recursos para a metrópole, na medida em que os atingidos tinham seus bens confiscados, essa palavra, viu? E transferidos para o patrimônio de quem? O patrimônio da coroa. Os processos inquisitórios eram secretos, gente, propiciando delações de todo tipo, criando um clima de insegurança que era ruim para os negócios. Além do mais, a desconfiança contra aqueles que detinham fortunas e faziam empréstimos a juros não ajudava no desenvolvimento do comércio. Então, se você olhar aqui, eu já estou dizendo para vocês que os comerciantes foram atingidos, não ajudava no desenvolvimento do comércio. E preste bem atenção,
esses comerciantes aqui que foram atingidos, em sua grande maioria, não eram comerciantes que estavam aqui lá de Portugal. Eram comerciantes brasileiros. Eu já disse para vocês em muitas aulas no YouTube que os comerciantes que aqui estavam, em sua grande pungência, eram portugueses, que tinham preferências no comércio. Brasileiro é difícil concorrer com o português. Sendo comerciante de pau a pau não dava, porque o privilégio estava nas mãos deles. Deles quem? Dos portugueses, tá? Então, ou seja, com o tribunal confiscando, transferindo o patrimônio para a coroa lá em Portugal, principalmente daqueles que buscavam o quê? Juros. Para tentar manter o seu negócio, para tentar manter a sua mercadoria, estava difícil. Estava muito difícil. Às vezes os próprios comerciantes pediam empréstimos a juros e eles estavam sendo o quê? Visados, estavam sendo usados de iscas. Para quem? Para o Tribunal do Santo Ofício. Beleza, galera? Estão entendendo aí de boa? Tranquilo? Show de bola, galera. Show de bola. Então vamos lá, vamos avançar, tá? Vamos avançar. Vamos avançando aí nessa madrugada, nessa noite. Quase 20 minutos já de live. Vamos avançando, ó. Então, vocês viram aqui quem eram os mais atingidos com o advento da Inquisição na Paraíba. Então, não ajudava no desenvolvimento do comércio. Quando eu falo no desenvolvimento do comércio, fixe e coloque a palavra brasileiros. Os brasileiros comerciantes, porque os portugueses eles tinham privilégio total. Tá? Hora e outra também, um comerciante português era atingido, gente, mas era infinitamente minoria dos comerciantes portugueses eram atingidos. Continuando, ó. Na Paraíba, os perseguidos pela atuação da Inquisição foram principalmente negociantes, mercadores, médios proprietários, ou seja, só a galera que detinha posse, a galera que tinha acesso aos créditos bancários europeus. Esses eram acusados, na maioria dos casos, da prática judaizantes. Mais de 40 pessoas foram condenadas à prisão perpétua e 2 foram queimadas em Lisboa. Então veja só aí o nosso saldo negativo, tá, gente? Professor, o que são essas práticas judaizantes? Ou seja, gente, de ter uma religião fora ao círculo católico, certo? Ou seja, tinha a religião judaica. É isso que eu estou aqui te explicando com essa palavra judaizantes. Ah, professor, quer dizer que elas perseguiam quem tinha religião contrária ao catolicismo? Exatamente, também, pessoal. O que nós chamamos aqui, na maioria dos paraibanos que foram degradados, né, os degradados paraibanos que foram queimados, exilados, assim, por dizer, era porque eles desenvolviam outra religião, diferente da religião católica. Show? Beleza. Segundo slide batido com vocês, eu tenho aqui quem foram os mais atingidos. Aqui nesse segundo slide da aula de hoje, nessa nossa live, eu tenho aqui explicadinho para vocês a questão dos confiscos que houve, né, para o patrimônio da coroa, em detrimento daqueles que estavam pedindo empréstimos, né, de todo tipo, negociando suas pequenas fortunas, pedindo empréstimos a juros, tudo isso. Expliquei para vocês aqui nesse slide quem foi que sofreu essa perseguição. Professor, algumas penas, o senhor falou aí, sim, algumas penas sim. Aqui no finzinho, eu citei para vocês, alguns pegaram prisão perpétua, cara, triste mesmo, né? Temos registro de 2 pessoas que foram queimadas em Lisboa. O professor pode cair dizendo que foram 3? Não, gente, isso não cai, tá? Só que a gente só tem um dado, não é oficial isso aqui que a gente conseguiu contar não, viu? É só apenas um dado. Então, dei o segundo slide, resumi o segundo slide para você explicando novamente, fichei, estou apagando ele, iremos avançar. Avançar tranquilo nessa madrugada de hoje, já quase madrugada. Polícia Militar da Paraíba, né? A missão é a aprovação. E vamos lá. Ó. No caso dos perseguidos na Paraíba, 2 casos são emblemáticos, né? O de Branca Dias e Gabriel Malagrida. O primeiro caso de Branca Dias, aqui ficou Banca, né? É Branca Dias, é alvo de uma controvérsia histórica, onde o historiador José Otávio sustenta que, apesar de existir essa mulher acusada de práticas judaizantes, melhor, ela era uma judia, né, religião contrária, não viveu na Paraíba, e sim em Pernambuco. O caso do padre jesuíta italiano Gabriel Malagrida teve um fim trágico. Foi garroteado e queimado vivo em Portugal. Esse padre atuava em várias capitanias, como é o caso do Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, praticando obras de caridade e assistência social. Ajudou a edificar escolas, orfanatos, asilos, igrejas. A sua morte
está inserida no contexto da disputa entre o Marquês de Pombal e os jesuítas. Dessa disputa resultou a expulsão dos jesuítas dos domínios de Portugal. Então, galera, vejam só. Aqui nós temos o Tribunal da Santa, que de Santa aqui não tem nada, né? Da Santa Inquisição, Tribunal da Inquisição. Nós falamos, explicamos para vocês quem foram os atingidos nos slides anteriores e chegamos a um ponto onde duas figuras emblemáticas aqui do nosso estado, se existiu ou não no nosso estado, eu não vou discutir, segundo Otaviano aqui, tá? Duas figuras que uma delas há suspeito, que é o a Branca Dias, né? Que a gente não sabe, então não vamos mexer. Mas que o Gabriel, o padre, né? O padre Gabriel Malagrida, ele tendo um fim trágico, esse fato contribuiu bastante para o que nós daqui a pouco vamos entrar no assunto, que é a expulsão dos jesuítas daqui do nosso Brasil. A expulsão do jesuíta, ela é uma marca de quem? De um líder, Marquês de Pombal. Então, Marquês de Pombal, ele é o responsável pela expulsão desses jesuítas. Professor, por que ele escolheu os jesuítas? Olha só, o Brasil colônia, de certa forma, ele teve sempre essa figura aqui, a figura dos jesuítas, teve a figura da coroa. Eu quero olhar para vocês aqui. E por muito tempo, os jesuítas, se você não viu, se você não acompanhou o curso na íntegra, a gente já bateu que os jesuítas eles tinham um propósito, digamos, de educação para os indígenas, aculturar esses indígenas. Tá? E a coroa nunca foi a favor disso, cara. A coroa sempre queria dizer, não, a gente precisa escravizar essa galera. E os jesuítas, não, a gente precisa aculturar, a gente precisa catequizar, a gente precisa ensinar essa galera os nativos, tá, gente, que eu estou falando aqui, tá bom? Então, pessoal, os jesuítas já não eram bem vistos há muitos e muitos tempos pela coroa portuguesa. Não eram muito bem vistos, os caras que queriam defender os indígenas, cara, e a coroa doida por mão de obra, não seria bem visto assim. Volta cá. Então, aqui o negócio complicou mais ainda. Quando aconteceu o fatídico caso aqui, que o Tribunal da Santa Inquisição perseguiu esse Gabriel Malagrida, né? O então padre jesuíta italiano. Então, pessoal, com isso, certo? Houve um conflito, os jesuítas não gostaram da ideia de ter queimado o cidadão padre aqui, né? E isso deu um furdúncio entre a coroa e a instituição eclesiástica aqui no local. Professor, mas os jesuítas não eram padres? Sim, mas era um padre. No caso aqui, ele foi acusado de práticas, né, que nós chamamos práticas que não condizia com a moral e com os bons costumes. Então, por isso que ele foi queimado aí lá em Portugal, tá bom? Isso gerou um descontentamento entre o Marquês de Pombal e os jesuítas. E dessa disputa, desse conflito que foi gerado entre esses dois personagens importantes da história, nós já estamos no auge do que nós chamamos de expulsão dos jesuítas, a expulsão dos jesuítas do domínio português, tá, no Brasil. Aí aqui o negócio já começou a desandar. Aqui agora o Marquês de Pombal, pois peguem seus paninhos de bunda e deem-o fora daqui. O negócio já não estava bom para vocês. E agora com isso vocês ainda vêm reclamar, vocês vêm encher o meu saco, então pega o pano de bunda de vocês e deu capa o gato, como se diz aqui no Nordeste, né? Bora lá, galera. Então avançando, desse slide aqui a gente tirou também muita informação. Deixa eu só apagar ele aqui para a gente avançar para o próximo, nesse nosso ao vivão aqui. Bora lá, avançando para o nosso próximo slide, chegando ele. Galera, qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar aqui no meu e-mail, aqui no meu Instagram ou aqui no meu WhatsApp. São as três, digamos, redes sociais que eu tenho. Aqui não é uma rede social não, né? Mas faço de conta que é. São as únicas, tá bom? Não existe outra aí, outra que tiver fakezão aí, tá certo? Somente esses três métodos que eu estou apontando aqui para vocês. Agora vamos falar da expulsão dos jesuítas para finalizar esse nosso encontro de hoje. Olha só, o rei que andava descontente com os jesuítas pelo fato de estes não permitirem a escravização dos índios, como eu citei agora há pouco, culpou-os pela rivalidade com os franciscanos e expulsou-os da capitania. 115 anos depois, os jesuítas voltaram à Paraíba, fundando um colégio onde ensinavam latim, filosofia e letras. Passando algum tempo, fundaram um seminário junto à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Se eu fosse fazer esse concurso da PM Paraíba, se eu estivesse preocupado em estudar de verdade, eu começava a entender aqui a função de quem? Dos jesuítas na Paraíba. Olha só, fundando um colégio onde ensinavam latim,
Filosofia e letras, ou seja, gente, a educação. A educação era a responsabilidade maior dos jesuítas, dos seus anseios, tá bom? Fundaram um seminário junto à igreja de Nossa Senhora da Conceição. Em 1728, os jesuítas foram novamente expulsos, né? E em 1773, o ouvidor-geral passou a residir no seminário onde moravam os jesuítas, com a permissão do Papa Clemente XIV. Então, ou seja, os jesuítas eles foram expulsos da Paraíba em um dado momento. Não só da Paraíba, do Brasil em si, das terras portuguesas. Retornaram novamente à Paraíba e fizeram obras dentro do nosso estado, fundando colégios, ensinando latim, ou seja, a educação, filosofia, letras, certo? E na fundação da igreja e do seminário junto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, beleza? Depois foram expulsos novamente. Então, aqui é a passagem que eu tenho para apresentar para vocês sobre as expulsão dos jesuítas. Ó, o próximo tema já está aqui bem na cara, a Paraíba na independência, né? Eu vou voltar mais um pouquinho aqui. Vocês viram que, eu quero olhar para vocês, que dois assuntos totalmente interligados foram trabalhados nesse encontro de hoje. A Inquisição na Paraíba, ligado à religião católica, e depois a expulsão dos jesuítas, ligado também à questão religiosa. Então, eu posso chamar, sem sombra de dúvida, e você pode ver isso na sua prova, como sendo uma espécie de instituições eclesiásticas na Paraíba. Eu acredito que o edital de vocês queria vir assim. E o cara que organizou o último edital, ele não lembrou dessa palavra, não, que ele não sabia. Ele sabia sim. Ele pegou e colocou assim, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar a Inquisição na Paraíba e acompanhado com a expulsão dos jesuítas. Ou melhor, resumia-se tudo dizendo as instituições eclesiásticas na Paraíba. Beleza, galera? Esse foi o nosso encontrozão aí. Eu pensei que ia ultrapassar aí a casa dos 40 minutos, tá? Mas não, ficou aí um tempinho amarrado, ficou quase meia hora de encontro, tá show de bola, tá bom demais. Já tá ficando tarde também, já meia-noitão aí para vocês chegando, já praticamente bom dia para alguns aí, dependendo da sua região, que nós não temos só guerreiros do estado da Paraíba que vão vir invadir a Paraíba e fazer esse concurso. Temos guerreiro lá de Manaus, temos guerreiro também do Acre, a galera lá do Rio Grande do Sul. Gente, o canal Historiografando, graças a Deus, está ganhando uma proporção muito grande no mundo dos concursos, né? Professor Adriano trazendo aí uma facilidade a mais para você entender esse assunto e garanto, eu disse lá no início da aula que esse assunto na sua apostila você vai dobrar e fechar. Vai dobrar e fechar. Agora, se tiver questões lá, você vai desdobrar, né? E vai resolver as questões agora. Se não tiver, deixa dobradinho mesmo essas páginas que falam sobre esse assunto. E procura resolver questões, né? Nós temos sim questões lá no nosso curso, são mais de 100 questões, em vídeo questões, tem o PDF para você ir logo lá resolver, errar, depois ir tirar a dúvida em que? Nas vídeos questões que lá estão comentadazinha, ou seja, um material fino, galera, pelo um pequeno investimento e sem contar que você ainda tem acesso ao professor para tirar aquela dúvida que você possa estar sentindo. Tá bom, gente? Então foi isso, galera. Obrigadão pela companhia de vocês aqui no canal Historiografando. Contem sempre com a gente, se inscreva no canal. Essa aula é completa, viu? Fora aqui o tempozinho que eu passei aqui dando alô, o tempozinho que eu passei aqui anunciando o meu trabalho. É só você cortar, baixa esse vídeo, cara, corta ele e deixa somente a aula onde eu não falo muita coisa, né? Porque no ao vivo não tem como não falar, não tem como não dar alô pra galera da Paraíba, a galera do Maranhão, a galera do Ceará, Pernambuco, a minha Alagoas também presente, minha Bahia, tá? O Rio Grande do Norte, Ceará em peso também ligadinho aqui no canal Historiografando, vão invadir a Paraíba. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e força guerreiro até a aprovação. Valeu, galera!